Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da prova do concurso de 2014 para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Lembrando a vocês, meus amigos, minhas amigas, que estamos utilizando a prova de gabarito número 3, conhecimentos específicos, que é, no caso, a prova 2. Vamos então ao enunciado da nossa questão. Acerca da base de cálculo do imposto de importação, valoração aduaneira e regime de tributação unificada, analise os itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. Portanto, meus amigos, minhas amigas, temos uma questão do tipo positiva, em que nós temos aí 4 assertivas que precisamos julgá-las verdadeiras ou falsas para depois encontrar o gabarito. Importante, meus amigos, minhas amigas, que essa questão ela é do tipo abrangente, então ela pega no mesmo enunciado a base de cálculo do imposto de importação, a valoração aduaneira e um regime especial de tributação, que é o RTU. Então, observem que o examinador às vezes pode colocar uma questão mais ampla, que pode talvez dificultar um pouco a sua resolução. Mas como você é um bom aluno, uma boa aluna, você está devidamente preparado para passar por esse tipo de obstáculo, correto? Então vamos lá. Assertiva 1. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro. Beleza, certinho. Esse controle consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado pelo importador com as regras estabelecidas no acordo de valoração aduaneira. Correto. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado, o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado, onde devem ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro. Correto. Também integram o aludido valor aduaneiro os gastos referentes à carga, à descarga e ao manuseio associados ao transporte da mercadoria importada até a chegada aos locais acima referidos. Perfeito, meus amigos, minhas amigas. Se eu fosse vocês, eu pegava essa assertiva, anotava no seu caderno, aí nos seus resumos, nos seus alfarrábios, para que seja um bom resumo do que seria a questão da valoração aduaneira na importação. Tá perfeito, todas as assertivas, aí, todas as frases, as orações aí presentes nessa assertiva estão perfeitamente de acordo com a legislação. Portanto, sabemos que a assertiva 1 está correta, com isso podemos fazer o quê? Podemos eliminar a alternativa D, porque diz que estão corretas apenas os itens 2 e 4. Beleza? Olhando agora a assertiva 2. O acordo de valoração aduaneira indica 6 métodos para o procedimento de valoração aduaneira, cuja utilização deve ser sequencial e por exclusão. Assim, não sendo possível a determinação do valor aduaneiro pelo método de transação ajustado, deve-se passar para o método de transação de produtos similares. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês acham correto isso? Exclusão e produtos similares, se não for possível utilizar o primeiro método? Está cheirando mal, né? Realmente está cheirando mal porque está errado. Existem 2 erros aí nessa assertiva. Primeiro, quando você fala que a utilização da valoração aduaneira é sequencial e sucessiva. Sucessiva quer dizer que se você não puder utilizar o próximo, se não puder utilizar um método que você, o método em questão, você tem que passar para o próximo. Não existe essa exclusão. Fica complicado você colocar exclusão, porque não é isso que está sendo previsto no acordo de valoração aduaneira. O outro probleminha é produtos similares. Essa é uma pegadinha clássica de valoração aduaneira. Quando você não consegue usar o valor de transação, ou seja, o preço da fatura comercial como base do valor aduaneiro, o método seguinte é o quê? É o preço de mercadorias idênticas. Mercadorias similares vem depois. Então, é o preço da fatura comercial, primeiro método. Segundo método, mercadorias idênticas, valor de mercadorias idênticas. E terceiro método, mercadorias similares. Então, o erro aí principal é que você está pulando direto para produtos similares. Com isso, nós podemos desconsiderar, olha que interessante, apenas com 2 assertivas nós já matamos a questão, porque a gente conseguiu eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Com isso, a gente já sabe que o gabarito da questão é a letra C. Veja que legal. Então, você, um bom aluno, boa aluna, já economizou tempo de prova. Você fica mais seguro para você
prosseguir na análise da questão, porque você já sabe que, no caso dessa questão, a assertiva 3 deve estar errada e a assertiva 4 deve estar correta. Vejamos a assertiva 3. Segundo o artigo 4 do Acordo de Valoração Aduaneira, poderá ser invertida as ordens dos métodos previstos no artigo 5, método dedutivo, e artigo 6, método computado do aludido acordo, a pedido do importador. Até aí, beleza. Então, nessa primeira parte está tudo bem. Vejamos o seguinte. No entanto, países em desenvolvimento podem condicionar essa inversão à aquiescência das autoridades aduaneiras, sendo que o Brasil não teve interesse de fazer a mencionada reserva. O erro está aqui. Então, vamos ver o erro. No Acordo de Valoração Aduaneira não fala nada especificamente sobre países em desenvolvimento. E o mais grave é dizer que o Brasil não teve interesse em fazer a mencionada reserva. Teve sim. Tanto, se você olhar a nossa legislação aduaneira, você vê lá, quando se fala da inversão de métodos, você precisa ter a autorização da autoridade aduaneira. Beleza? Então, o Brasil realmente fez a reserva do que está previsto nesse acordo. Então, confirma que realmente a assertiva 3 está errada. E a assertiva 4, no regime de tributação unificada, é vedada a inclusão de quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final. Beleza, professor, eu sei que está certa, assertiva, mas eu não tenho a mínima ideia do que seja regime de tributação unificada. Pode dar uma dica para nós? Vamos dar uma palhinha, então, sobre o RTU. O RTU, meus amigos, ele tem uma característica que vocês podem memorizar. Ele diz o seguinte, do ponto de vista literal: o regime de tributação unificada é o que permite a importação por via terrestre de mercadorias procedentes do Paraguai mediante o pagamento unificado do imposto de importação, do imposto de produtos industrializados e da PIS importação e da COFINS importação, observado o limite máximo de valor por pessoa habilitada conforme estabelecido em ato normativo específico. Então, o RTU, memorizem, né? Ele é considerado, carinhosamente apelidado, de o simples dos sacoleiros. Então, para estimular a regularização daquelas pessoas que gostam de ir ao Paraguai fazer compras para depois revender, então foi criado esse sistema. Então você se inscreve como microimportador, né? E você tem a vantagem de unificar os tributos da importação numa única alíquota mais favorecida. E com isso estimula a legalidade nesse tipo de atividade. Isso é bem legal. E evita, né, quem participa do RTU evita de ter as suas mercadorias apreendidas lá na ponte da amizade. E o que diz, né, o RTU sobre os bens, né, que podem ser importados? Diz aqui que é vedada a inclusão no regime de quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final, bem como de armas e munições, fogos de artifício, explosivos, bebidas, inclusive alcoólicas, cigarros, veículos automotores gerais, embarcações de todo tipo, inclusive partes e peças, medicamentos, pneus, bens usados e bens com importação suspensa ou proibida no Brasil. Aqui fica bastante claro, meus amigos e minhas amigas, que trata realmente de uma tentativa de você regularizar aquele comércio lá de relógios, né, computadores, perfumes, aquele tipo de mercadoria que os nossos empreendedores individuais têm interesse de trazer do Paraguai, beleza? Então tem ali as restrições e o que pode trazer. Vejamos então, aqui confirma, né, que no regime de tributação unificada, o simples dos sacoleiros, né, é vedada a inclusão de quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final. Beleza? Isto posto, deixo aqui um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!